Tânia Matinha e hoje estou com uma ativista social, uma jornalista, uma pensante, a Fátima Mimbiri. Toda a gente conhece a Fátima Mimbiri, mas as pessoas estão agora curiosas. Quem é, de facto, a Fátima Mimbiri? Bem-vindo ao programa. Muito obrigada, Tânia. Saudar os telespectadores. Obrigada. Nós, quando pensamos, toda a gente, quando pensa na Fátima Mimbiri, só é uma crítica do sistema, das coisas, da injustiça social, etc. Mas hoje estamos a ouvir uma Fátima que está a entrar para a política. Então estamos confusos. Quem é Fátima Mimbiri? É ativista social ou é política? Bom, Fátima Mimbiri, antes de mais, agradecer imenso por esta oportunidade, parabéns pelo programa. Obrigada. Tens sido uma grande revelação, uma grande entrevistadora. Este país está a precisar de entrevistadoras bastante exigentes e bastante, digamos, acutilantes e aprofundadas nas questões. Obrigada. Saudar aos telespectadores, muito obrigada por me ter aqui. Bom, Fátima Mimbiri é uma jovem moçambicana, uma cidadã acima de tudo, e que encontrou no ativismo um espaço para poder contribuir para o seu país, não é? E hoje, envolvidos cerca de 10 anos, na verdade, são 10 anos de exercício na sociedade civil, 11 anos, na verdade, porque me mudei em 2013, e cheguei à conclusão de que sim, nós fizemos muito enquanto ativistas na sociedade civil com trabalho de engajamento, de advocacia, de lobby, mas que se calhar agora é o momento de me apresentar como uma alternativa, uma proposta de governação. Se nós queremos resolver os problemas, nós temos que ser a solução dos problemas que nós queremos ver resolvidos. Então, não queria mais me colocar naquela posição de exigir dos outros, mas de me colocar à disponibilidade para que, merecendo a confiança das pessoas, eu possa fazer e as pessoas, no fim, avaliarem se tudo que eu vinha falando, eu falava por falar ou se eu realmente tenho alguma coisa a oferecer. Então eu quero me colocar à disposição e ver esta oportunidade a partir do Movimento Democrático de Moçambique, que é um partido, não digo pequeno, mas que está em crescimento, que tem um seu histórico muito recente e tem estado a afirmar-se. E olhando para o contexto político do país, e eu achei que valia a pena me juntar a este grupo, não como membro, porque foi este o acordo, mas como uma cidadã que vai ajudar aquele partido também a alcançar os seus objetivos, que é de chegar ao poder. E o meu objetivo é de servir. E a plataforma é esta. Então, acho que precisamos de novos atores na política. E eu diria até a própria Tânia também seria uma grande mais-valia na política, porque nós precisamos de pessoas que discutem a economia, que compreendem as teorias, e têm as respostas para os problemas econômicos que o país tem, assim como os tantos acadêmicos que nós temos em várias áreas do nosso país, que se estivessem na política de forma honesta e dispostos a discutir a discutir honestamente sobre os problemas do país, talvez nós criássemos um desafio maior para aqueles que já fazem política há muito tempo para a mudança na sua forma de ser e de estar, porque infelizmente acho que ninguém se sente representado com a política que se faz nos dias de hoje. Então eu espero poder dar a minha contribuição, espero fazer as coisas de forma diferente. Se não estiver a fazer, o povo está aí para isso, para me puxar as orelhas, como várias vezes tive a oportunidade de merecer puxões de orelha das pessoas que me alertaram para falhas, erros interpretativos de análise que eu estava a fazer, até eu corrigir e voltar a fazer o meu trabalho, sempre visando o bem, que é meu em primeiro lugar, porque eu sou parte desta sociedade, mas que é comum, porque nós partilhamos como eu diria, uma casa comum, que é este país, que é esta sociedade. E para si não seria um contraditório, porque há um argumento que é feito, é feito já há muitos anos, sobre o papel das ONGs, a sociedade civil, portanto, que eles só criticam quando estão naquele rol, naquele papel, portanto, naquela função, mas que na verdade a intenção verdadeira, no fundo, é serem políticos e para depois esbanjar o dinheiro, para depois, portanto, a esperança já está perdida, no sentido, será que a própria sociedade civil nos representa ou são outros gananciosos que estão escondidos, mascarados atrás deste nome de sociedade civil? Eu acho essa pergunta muito interessante, apesar dela ser muito pesada, eu acho que ela é importante ser colocada e particularmente ser colocada a mim, porque todos os dias eu ouço este tipo de abordagens e acho legítimas as preocupações que as pessoas têm relativamente a isto. Esta discussão de que a sociedade civil nos representa ou não. O ponto é que nós vivemos num país
bastante segmentado, dividido, em que os grupos, eles se separam. Então, cada um vai criando narrativas em relação ao outro grupo. Então, por exemplo, eu cresci toda a minha vida profissional, eu fui jornalista, trabalhei 10 anos, sensivelmente, em redações, passei pelo Savana, pelo Embondeiro, que já não existe, tive colaborações com algumas revistas da área econômica, eu gosto de economia, e também na Agência de Informação de Moçambique, onde eu fiz a minha grande passagem no jornalismo. A ideia é que eu sempre fui conotada como uma pessoa da oposição, justamente por ser uma pessoa que questiona, uma pessoa que pergunta, uma pessoa que não está satisfeita com as respostas ou com o estado de coisas. Quando fui para a sociedade civil, porque como jornalista sou interlocutora entre o poder público e os dirigidos ou a população. Como ativista da sociedade civil, pesquisadora na área da indústria extrativa, eu já tenho voz própria, eu já tenho independência intelectual. Eu já falo por mim em função de tudo aquilo que eu aprendo, de tudo aquilo que eu sei, de tudo aquilo que eu pesquiso, que eu investigo. E ainda assim sou chamada de oposição. Várias vezes eu ouvi essa terminologia de que sou antipatriota, agente de mão externa, porque a sociedade civil significativamente se financia através de doações, de organizações internacionais ou de governos de outros países. Isso não é uma coisa exclusiva de Moçambique, em todo o mundo é assim, retirando aqueles países que há uma restrição muito grande. Que, na verdade, a pergunta que se coloca sobre a vossa lealdade, a vossa, falo dos ativistas sociais, a vossa lealdade é precisamente porque são financiados por pessoas de fora, então, e a pergunta que se faz é, será que uma pessoa que tem que ser leal ao a pessoa que lhe dá de comer, vai conseguir ser patriótico para o seu país, porque ele tem a lealdade? Será que está a criticar porque ele é pago para criticar? E depois, quando analisamos os nossos cofres em Moçambique, como bem sabe, há decisões econômicos, políticos que foram tomados que não favorecem os moçambicanos. Então, esta é a razão. Eu fiquei em choque quando vi a Fátima Mibir estar a seguir por aquele caminho, mas ao mesmo tempo também sempre tive esta curiosidade. Onde é que está a lealidade, portanto, da sociedade civil quando são financiados? Porque o dono do pão é aquele. Impõe. Sim, eu acho que isso é um mito urbano até. É verdade que esta questão da lealidade se coloca porque já houve casos de organizações que seguiam agendas. Aliás, é muito comum nós termos as organizações a seguirem uma determinada área porque é tendência dos doadores. Ou seja, elas perseguem as áreas de interesse dos doadores. Por exemplo, eu quando entrei em 2013 para a sociedade civil, como especialista na área da indústria extrativa, havia muito financiamento para a área da indústria extrativa. Mas uma coisa interessante que muita gente não sabe é que há áreas temáticas, agora, por exemplo, trabalho na área de finanças públicas. Há áreas temáticas que os doadores têm interesse em financiar e não são todos que financiam as mesmas áreas. Uns financiam governação, outros financiam gender-based violence, outros financiam outras coisas, já até os que financiam partidos políticos, política, através de uma organização que é muito especializada nisso. Mas a coisa interessante que muita gente não sabe é que, por exemplo, nos últimos 5 anos da minha experiência, é que nós concorremos para fundos. Significa o quê? Que todas as ideias que nós estamos a colocar naquela proposta são nossas, as atividades são nossas. Nós olhamos para o objetivo, por exemplo, governação econômica. Quais são as áreas na governação econômica? Tem indústria extrativa, tem fundo soberano, que é um setor muito recente, e nós dizemos, nós temos expertise na área do fundo soberano, vamos aplicar para o fundo soberano, as coisas que vamos fazer no fundo soberano são iniciativas nossas. Acho que é isto que a sociedade às vezes perde um pouco de vista sobre as dinâmicas do relacionamento entre a sociedade civil e os seus doadores. Estou a falar numa dimensão de uma sociedade civil mais especializada, que ela entra para um mercado competitivo. E note-se que não competimos só entre nós internamente, mas às vezes competimos até com organizações internacionais sul-africanas, britânicas, americanas e por aí fora. Existe uma outra dimensão na qual trabalhei muito quando estava no CIP, que era de ter doadores que têm mesmo objetivo, por exemplo, de financiar
área de governação e eles financiam o fundo comum, mas o plano de atividades, quem pensa somos nós. Os estudos que nós vamos fazer, a advocacia que vamos fazer, somos nós que as pensamos. É verdade que aqueles que entram para o fundo comum, para a área da indústria extrativa, elas querem ver respondidos alguns objetivos que eles como país têm no apoio a Moçambique. Então é preciso tirar da cabeça das pessoas esta ideia de que as pessoas são vendidas, porque é preciso lembrar que quem financia o governo quer ver o seu dinheiro também monitorado, que não vai ser uma monitorização feita por eles. Então a sociedade civil acaba desempenhando esse papel de monitorização. É verdade que o parlamento também desempenha esse papel de monitorização, mas que infelizmente, pela forma como a nossa Assembleia da República é composta, maiorias absolutas há mais de 10 anos, então isso não permite esta clara exata monitoria, fiscalização, responsabilização, porque a Assembleia da República tem também este papel de assegurar que há uma responsabilização diante da má gestão dos fundos. Portanto, criou-se este mito urbano, eu vou dizer assim, de que as organizações são quase que o doador chega e diz: eu faço isto, ou você faz, ou eu não te dou dinheiro. E não é assim que funciona, nós negociamos. Eu me recordo que houve um episódio muito particular que eu não me esqueço dele, quando a Anadarko entrou, já tinha entrado em Moçambique, estava a fazer negociações para a aprovação da decisão final de investimentos, e o governo aprovou uma nova lei de minas e de petróleo, o parlamento aprovou, e eu faço sempre questão de frisar isso, porque aquela Assembleia da República de 2013, 2014, daquele período, fez um trabalho espetacular, deu-nos uma lei muito boa. Enquanto o governo tinha preparado uma lei muito ajustada ao investidor, a Assembleia foi retrabalhar e colocou uma lei que tem todos os interesses lá assegurados, portanto, para as comunidades, para o Estado, o governo, o gestor e para as próprias empresas. Portanto, tínhamos lá a convergência de benefícios. E havia lá um artigo sobre a inscrição, obrigatoriedade das empresas que operam em Moçambique listarem-se na Bolsa de Valores. As empresas foram aos seus países fazer lobbies. E eu me lembro que uma vez o meu diretor na altura veio e disse: olha, temos que ver este assunto porque parece que há barulho. Eu disse: não, isto é uma cláusula muito boa para Moçambique, porque ao ter as empresas listadas em Moçambique, vai ser obrigatório elas fazerem relatórios específicos sobre Moçambique. Como economista sabe que muitas vezes, para aquelas multinacionais, quando reportam para os seus acionistas, quando chega a vez de operações em África, põem África e resto do mundo. Então tu não consegues ver de forma detalhada as operações no teu país, quanto é que produziu, quanto é que pagou em impostos, etc. Ao reportar, estar inscrita na bolsa, como acontece com o Stock Exchange, o SEC Commission, Stock Exchange Commission nos Estados Unidos, que tem um padrão de reporte que às vezes é country by country, tinha-se avançado nesses termos, então ele faz um reporte para Moçambique na nossa bolsa de valores. E aí nós já sabemos de forma muito clara que operações foram ali realizadas. E foi uma questão de dizer: não vamos fazer porque é bom para Moçambique e as empresas vão reclamar porque lhes prejudica, mas nós estamos a lutar pelo interesse nacional. E como este, há tantos e outros exemplos em que nós muitas vezes nos posicionamos ao lado do interesse do nosso país. Muitas vezes nos posicionamos contra o governo quando o governo toma uma decisão que não é. Então o nosso trabalho acaba sendo interpretado como ao serviço do interesse externo, porque é um trabalho muitas vezes de exposição, de confrontação. Creio que mesmo os partidos políticos da oposição, em algum momento, são tratados dessa maneira. Aliás, existe até uma outra conotação, é que eles são subversivos, eles querem tirar o partido no poder do poder, como se ele fosse, digamos, tivesse propriedade sobre o poder e tem o direito de se manter nesse poder, e que o poder não é um espaço de disputa. E isso é muito expandido ao nível das comunidades. É por isso que as pessoas nas comunidades às vezes têm uma reação não muito boa em relação aos partidos da oposição. São subversivos, querem criar uma nova guerra, então temos que nos afastar deles. Mas não é isso, é um espaço democrático, onde aparecem novas opiniões, novos grupos. A mesma coisa acontece em relação à sociedade civil. Aparece um grupo de cidadãos unidos numa única causa ou em causas comuns e se põe ali a discutir, a debater, a influenciar. Então eu acho que é preciso sairmos desse mito urbano que muitas vezes se cria por governos que não querem ser fiscalizados
realidades, que não querem ser confrontados, que querem ter cidadãos que simplesmente ouvem o que o governo diz e está. Aliás, eu, quando era jornalista, tive uma experiência um pouco antecedente à minha saída, que era ir a cobrir as sessões do Conselho de Ministros. E como eu disse, eu gosto muito de fazer perguntas, por isso eu admiro muito a forma como coloca perguntas, porque eu entendo que um bom jornalista tem que ser um bom perguntador. Mas para fazer perguntas tem que pesquisar. Então eu fazia o meu TPC antes de ir às conferências de imprensa e chegava lá, ouvia o que estão a dizer e fazia as minhas perguntas. Eles não gostavam. E uma vez fiquei numa situação de uma saia justa, porque o porta-voz disse: senhores jornalistas, isso vão procurar nas instituições às 17 horas, vamos procurar em que instituição? Então ficou claro que o que ele queria era chegar ali, falar, e o jornalista sair a correr e reproduzir o que ele está a dizer sem sequer fazer a confrontação. Então, infelizmente, nós temos pessoas que não estão preparadas para viver num ambiente democrático, num ambiente de confrontação, num ambiente de diversidade de ideias e até de desacordos, porque é nos desacordos que as pessoas crescem, que constroem uma sociedade. Porque se eu sempre achar que o que eu penso é o que está certo, eu não vou sair da minha comfort zone, né? Eu vou estar sempre ali a achar que eu sou o tal e os outros não têm nada a dizer. Então, eu creio que a sociedade tem que mudar essa maneira de ver. Não estou a dizer que no seio da sociedade civil não existam pessoas más, não existam pessoas com má conduta, com outras intenções, tanto quanto acontece na política. Nós dizemos que a política é imoral, estão lá pessoas, mas não é porque todos eles são. Mesmo o Partido Frelimo, que nós criticamos muito, sabemos que há pessoas boas que integram aquele partido, mas o que se vê para fora muitas vezes é aquilo que nós vemos, infelizmente, que é mau, e a falta de resposta ou inação por parte destas pessoas. Portanto, a sociedade civil é patriótica, as pessoas que estão lá têm uma visão de país que gostariam de viver nele e lutam por esta visão de país que gostariam de viver nelas. Eu falo muito por mim em particular, quando eu sentia a necessidade de ir para a sociedade civil, era muito porque ficar ali só a dizer: o governo diz, o governo fez. Não, é agora o governo, tu disseste que ias fazer, tiveste recursos, por que não fizeste? Então muda um pouco a figura. Agora, na política, muda ainda mais. Porque por que não fez? E se não fez, a responsabilização. Então, eu quero voltar a este aspecto portanto, a cobrança que a sociedade civil faz ao governo, ao parlamento, seja o que for. Será que faz também a mesma cobrança aos financiadores destas sociedades civis? Por exemplo, estava a falar aqui das finanças públicas, está a falar aqui do setor de indústria extrativa. Nós observamos que vamos à função pública. O orçamento do Estado está exageradamente gordo. E, no entanto, quem financia maioritariamente são os de fora. Mas os de fora nos colocam condições que às vezes nos prejudicam. Os de fora colocam-nos situações que às vezes desviam o nosso foco. Nós queremos investir na saúde, sim, mas tem que fazer a nutrição desta forma. Algumas coisas podem não estar de acordo com a nossa forma de estar, com aquilo que vai beneficiar os 35 milhões de... Quantos são agora? Somos 35 mais ou menos por aí. Portanto, 35 milhões de habitantes. Portanto, eles também, os condicionamentos, na indústria extrativa também, observa isso. Sim. Essas multinacionais vêm com tantas condições, não querem pagar impostos, não querem pagar isto, não querem pagar... Portanto, até que ponto... Porque não... Eu acho que tinha que haver uma sociedade civil também que está virada para cobrar os de fora, dizer que não, nós queremos sair da pobreza, nós queremos, mas outras razões por quais não estamos a sair é porque vocês também impõem coisas que não nos favorecem. Infelizmente, as nossas conversas e diálogos, mesmo com o governo, mesmo com os doadores, não são televisionados. Existe muito esta discussão, esta fricção com os próprios doadores. A sociedade civil já muitas vezes aponta os dedos aos doadores no sentido de que são culpados ou têm responsabilidade sobre o estado de coisas. Eu me recordo, e sobretudo virados ao Banco Mundial e à FMI, particularmente. E eu já, antes de ser ativista da sociedade civil, eu já criticava, enquanto jornalista, o Banco Mundial e o FMI. Eu me recordo, não me lembro bem do ano, uma dessas visitas do Banco Mundial a Moçambique, aquelas equipas que vêm de forma regular, foram visitar uma província
na Zambésia e voltaram a convocar uma conferência de imprensa e disseram, olha, nós estamos satisfeitos, a qualidade de educação melhorou. Eu disse, qual qualidade de educação? E nessa altura estávamos a discutir as passagens automáticas. Eu pergunto, qual é essa qualidade de educação? Vocês estão a dizer que melhorou? Porque nós estamos a reclamar que a qualidade de educação baixou. E o senhor ficou assim, tipo, ele não estava à espera dessa confrontação. E eu disse, este é que é o problema, vocês ficam a encher o ego do governo e o governo já não faz o esforço, sabe? FMI, Banco Mundial, onde vir e onde passar as mãos pelas costas deles. Então ficou assim, isso fala-se muito, por exemplo, quando o FMI decidiu que ia retornar o apoio a Moçambique, nós perguntamos, vocês vão retornar o apoio a Moçambique? Estão criadas condições para prevenir o que aconteceu com as dívidas ocultas? Qual é a racional aqui? Não estamos a dizer que Moçambique não tem que merecer recursos, mas se vão voltar a financiar, não é para financiarem a continuação de um sistema, mas é para financiar a mudança. Então, se o dinheiro que o FMI vai implementar não é dinheiro do FMI, é dinheiro de todos os contribuintes, então nós temos também o direito de dizer alguma coisa sobre isso. Então, nós achamos que não foram feitas reformas suficientes para considerar que Moçambique já merece. Se for para financiar ou apoiar, apoia os setores que são essenciais neste momento e não colocar dinheiro assim, tipo, o governo vai fazer o que quer. Porque quando se coloca como o governo quer, é aquilo que nós vemos, regalias, viaturas, tudo aquilo que é supérfluo. Aliás, um dos grandes problemas que nós temos no nosso orçamento é exatamente este, é que nós não estamos a ter recursos para financiar o investimento. Estamos a financiar mais as despesas correntes, que têm a ver com salários, com regalias, com benefícios. Eu me recordo que uma vez eu questionei, vocês falam aqui do wage bill, por exemplo, este assunto da TSU começa com o debate da wage bill. Uma das coisas que eu sempre disse, e nos encontros que já tive a oportunidade de participar com o Banco Mundial da FMI, é não olhem para Moçambique como vocês olham, por exemplo, para Portugal, para a França, que tem uma pirâmide etária totalmente diferente da nossa. Nós temos uma população maioritariamente infantil, juvenil, que tem demandas de saúde, de educação muito grandes, diferentemente desses países. E essas demandas implicam a contratação massiva de professores, de médicos, de enfermeiros. Ou seja, um país como Moçambique, para colocar todas as crianças em idade escolar na escola, precisa de, no mínimo, contratar 20 mil professores por ano. E nós estamos a contratar menos de 5 mil professores, porque o Banco Mundial, o FMI, disse que temos que controlar o wage bill. O que eleva o wage bill? É o nível salarial dos professores, dos médicos, dos polícias e por aí fora? Não, porque esses recebem miséria. O que eleva é exatamente a necessidade, a demanda que existe de médicos, de enfermeiros, de professores e que nós precisamos de assegurar. Então, o tratamento que tem de ser dado a Moçambique, não só aos demais países africanos, porque a nossa pirâmide etária é similar em África, é isolar aqueles serviços básicos sem os quais o Estado não existe. Se o Estado não dá professores, não coloca professores, o Estado não existe. Se o Estado não coloca a polícia, o Estado não existe, porque a segurança não é assegurada. Se o Estado não contrata médicos e enfermeiros, esteja a contratar menos de 100 médicos por ano, que isso é uma vergonha. O Estado não existe. Então, para o Estado existir, ele precisa de ter estes serviços em qualidade suficiente e quantidade suficiente para responder à demanda. Então, como é que a gente trata isto? É preciso discutir e negociar, que temos que isolar o professor, o médico, o enfermeiro, o segurança, o polícia e o militar, porque nós precisamos já os milhares, e pensar na função pública como aqueles burocratas que estão lá. Então não podemos olhar para os professores e dizer que não, temos que diminuir o número de professores. Não, nós não podemos diminuir o número de professores. 5 mil fantasmas. Exatamente. E é isso que a gente tem que resolver e não diminuir o número de professores, porque esses professores nós precisamos. Sem esses professores nós vamos continuar a ter turmas com mais de 100 alunos. Sem estes médicos e enfermeiros vamos continuar a ter pessoas que vão à unidade sanitária e não têm o cuidado adequado. Sem esses polícias, é verdade que nos últimos anos tivemos um excesso de polícias, mas ainda assim precisamos de polícias para controlarem as nossas escolas. Ninguém está a falar da segurança nas escolas, por exemplo, que nós precisamos de assegurar. As escolas estão a ser vandalizadas hoje em dia. Se você pensa, por exemplo, em soluções de painéis solares nas escolas, não vai ficar um mês, vão roubar nas unidades sanitárias. Mas se você coloca um professor a controlar a escola, garantir a segurança da escola, porque a escola é patrimônio
patrimônio público, da mesma forma que o hospital é patrimônio público. Não precisamos ter gastos adicionais a contratar esses seguranças privados. Polícia, aqueles miúdos que andam aí na rua, aos montes, chutando latas, gastando sola de sapato. Pode estar muito bem ali a controlar a nossa escola, o patrimônio da escola, garantir a segurança das crianças quando elas entram e saem da própria escola. Portanto, sem estes serviços, o Estado não existe. Então, é preciso negociar com o Banco Mundial e a FMI uma outra forma de colocar, de categorizar estes serviços sem dizer que temos que diminuir o quê? Se os salários já são horríveis. Nós, na verdade, deveríamos já estar a pagar o professor um salário que nós pagamos a um especialista mestrado ou um PhD. Não, porque sem um professor... O salário do ministro tem que ser para os professores. Pois, exatamente. Vamos ao intervalo, voltamos já.